Olá, muito bom tê-la conosco para mais um episódio do Carreiras, esse podcast aqui na Direito São Bernardo, voltado a levar até você informações, histórias importantes, inspiradoras, tudo aquilo que importa para que você possa direcionar a sua carreira de um modo estratégico, de um modo adequado, visando o sucesso profissional, mas mais do que isso, a satisfação pessoal. A vida, ela é feita de momentos. E os momentos da nossa carreira ocupam boa parte do nosso dia, boa parte da nossa existência. Então, eles devem ser momentos que agreguem resultados econômicos, resultados sociais, enfim, resultados profissionais almejados, mas tudo com satisfação, com alegria, e é por isso que nós queremos levar até você uma série de informações que permitam a reflexão, o traçar desta estratégia pessoal, de modo que você consiga alcançar tudo isso de bom, ok? Então, no episódio de hoje, eu recebo uma pessoa muito especial, que é o nosso presidente da OAB, da subseção de São Bernardo do Campo, Dr. Luiz Bertanha, amigo nosso, parceiro da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, incentivador de todas as carreiras jurídicas, em especial da advocacia, para falar de um tema que, olha, é o tema principal de todo aquele que pensa na advocacia quando está estudando, né, Luiz? Início de carreira do advogado. Um prazer te receber aqui, meu cara. Que honra, maestro. Obrigado, viu? Que honra estar falando de um tema tão importante, tão pertinente. Na verdade, acho que não é nem na graduação, maestro. Esse tema já é importante antes de você fazer a sua inscrição no vestibular. Será que o direito... será que a faculdade de Direito me proporciona esse passo seguinte, né? Que é o mercado de trabalho, que é o mercado de trabalho exitoso? Então, que honra, lisonjeado, viu? Por receber esse convite. Tamanha importância da Direito de São Bernardo e desse podcast e da comunicação direta com o público, né? Com o público, verdade. Principalmente com o mundo jurídico. Muito obrigado, viu, Maurício? Eu quem agradeço, meu amigo. Mas a primeira pergunta é padrão aqui nesse podcast. E eu vou falar um pouco de você, se você me permitir. Bora. O que te levou para o direito, Luiz? Eu vou falar para você que, inicialmente, desde cedo, meu pai sempre falou muito de direito. Meu pai é professor de português, né, aposentado, e meu pai sempre quis fazer direito. Meu pai chegou a fazer inscrição aqui na Direito de São Bernardo e fez, ao mesmo tempo, inscrição na faculdade... Puxa, qual que é a faculdade que ele fez? Mas de letras. E... não sei se foi por conveniência, comodidade, ele foi fazer letras. E ele sempre falou, vou voltar a fazer direito. E meu pai ficou martelando isso, porque ele nunca fez direito. Eu sempre falei para ele agora, depois de velho, meu pai já muito de idade, agora não daria, mas com 60 anos de idade, eu falei, pai, você não sabe como a faculdade de Direito ela é boa para quem tem mais idade pela maturidade, né? Eu vi isso porque eu fiz direito, tinha acabado de fazer 18 anos quando eu comecei. Mas, sendo objetivo, meu pai sempre falou muito de direito, eu sempre olhei para o curso de Direito com outro olhar. E a escolha foi certa? Foi certa. Puxa, foi certíssima. Eu sempre faço essa reflexão. Ontem eu estava numa reunião com os clientes, que a gente estava falando de mercado e tudo mais, e eu falei, gente, ainda não tem algo melhor do que advogar. Não tem algo melhor. Eu digo em tudo mesmo, agora sendo muito oportunista, tá? Em relação ao mercado de trabalho, em relação a... É serviço, né, maestro? É serviço. Enquanto você... vou fazer uma analogia muito tosca, tá? Mas enquanto você vende um aparelho celular, você vende um copo, você está investindo num produto e que você pode ter até inadimplência disso e você toma um prejuízo. Sim. O nosso é o nosso mental. Então, a gente investe em nós mesmos, né? No nosso conhecimento, que isso obviamente, isso é impagável, mas o serviço, eu acredito que você otimiza muito em projeção de mercado de trabalho. Então, o bom profissional, aquele que se dedica, ele realmente, o mercado de trabalho não tem crise. Não tem crise. Escuta o que eu estou te falando. Claro, para você que está saindo agora, está indo para o mercado de trabalho, é uma etapa que você vai cumprir. O cirurgião plástico não começa fazendo aquela cirurgia e já de sucesso. Você galga aquele degrauzinho por degrauzinho. A advocacia é igualzinho. Se eu voltar 25 anos no tempo, que eu completei exatamente 25 anos de advocacia, não dá para comparar o que o meu escritório proporciona hoje para mim com o que me proporcionava com um ano. Eu já no primeiro ano, eu nem tinha OAB, eu já abri escritório, tá? Eu estava prestando o exame da ordem, eu já abri escritório. Então, não dá para comparar, mas é um crescimento
que eu digo que eu sou muito fã. Sou muito fã. Obviamente eu não conheço a magistratura, né? Eu conheço no meu trabalho, mas nunca fui magistrado, nunca fui MP, mas eu não abriria a mão da advocacia jamais. Jamais. E depois de 25 anos eu dou certeza, eu não abriria. E tem o efeito transformador na vida das pessoas, né? Totalmente. Aí sim, aí tirando o oportunismo que eu acabei de falar, é aquela... Primeiro, você nunca tem a mesmice na sua vida. Você está sempre estudando coisas diferentes. Tem dias que eu sou um pouco engenheiro, tem dias que eu sou um pouco médico, tem dias que eu sou um pouco psicólogo. E a transformação na vida das pessoas, quando você dá uma notícia, quando você consegue um benefício previdenciário para aquela pessoa que às vezes está falando de um salário mínimo que vai fazer toda a diferença na vida daquele pai de família, ou mesmo uma liminar que a gente consegue por uma cirurgia, que a pessoa estava aflita, ou aquele fornecimento de medicamento. É tanta coisa boa. Eu até falo isso, né, Maício, nas minhas entregas de carteira lá da subseção, eu falo exatamente isso. Quando você prepara uma empresa para uma RJ, para você não ter aquela demissão em massa, isso tudo, no final, é aquele filho. É aquele filho, aquele olhar que você fala, ó, isso tem dedo meu. Essa empresa está lá com 500 funcionários graças ao meu trabalho. E é diferente, com respeito a todas as ocupações, as profissões, mas na advocacia nós nunca temos aquela situação na qual você trabalha pensando em algo que está sendo feito agora. Não tem como você não perceber que o seu trabalho vai impactar na vida de alguém de modo positivo, né? De modo positivo, de modo propositivo. É realmente... Projeção. Muito, muito importante. E talvez isso justifique o texto constitucional, né? A Total. Essencialidade da advocacia. Total, estamos lá, né? É. Quem mais está lá? É verdade. Estamos no artigo 133, isso também faz parte do meu discurso da entrega de carteiras. Quando o pessoal repete, fala de novo, lá vem o Bertanha falar disso, mas é muito importante. Nós estarmos na Constituição Federal, nós termos a advocacia ter um texto de lei, passado pelas duas casas, né? A nossa lei é uma lei federal do nosso órgão de classe. Isso mostra o respeito e quão imprescindível é a vida do advogado na sociedade. E para começar na advocacia, meu amigo, eu gostaria de ouvir um pouco a sua percepção, quais são as suas dicas, para que o nosso pessoal, aquele que está com a gente aqui no dia a dia das aulas, os nossos estudantes e que almejam a advocacia, possam ter um norte. Começo da advocacia, o que você tem a dizer? Porque se a gente fala também que eu, depois de 25 anos, se eu falo que eu não me arrependo em nada, e eu não sei o que eu faria se não fosse advogado, não sei o que eu faria, mas... É óbvio que todo começo, mas isso é difícil. É óbvio. Você está investindo na tua profissão, você já passou 5 anos na graduação, você já passou pelo exame da ordem. Aqui, logicamente, como advogado, eu estou falando para você, advogado, ou para você, estudante, que está para ser advogado, que vai ser advogado, que tem essa vontade. Não tenha dúvida que você passando 5 anos de faculdade, você passou pelo exame da ordem, você precisa ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro, não tem jeito. E, obviamente, você não vai ser um especialista, você não vai falar, não, eu só vou fazer tributário. O jovem advogado, jovem de carteira, tá? O jovem advogado jamais vai falar que vai fazer uma coisa só. Depois você se especializa em contrato, em falência, mas você, no início, você vai acabar fazendo um pouquinho de tudo, principalmente com o que você tem mais aptidão. Eu, por exemplo, fazia muito consumidor, fazia muita família, faço até hoje, tá? Adoro fazer família, sucessão, contratos. Então, no final das contas, trabalhista, faço também essa área trabalhista, gosto muito. É uma área que, para o jovem advogado, o retorno é rápido, é mais rápido, né? Hoje você até escuta o pessoal falar, já foi mais fácil, mas já foi mais difícil também, né? Sim. Hoje quem está nos assistindo, eles têm coisas que a gente não tinha. Verdade. Vamos lá, eu tinha que ter as RTs no escritório. Quem tinha RT em escritório recém-formado? Eu ia na biblioteca aqui da faculdade, ou em qualquer biblioteca que tivesse as RTs para a gente pesquisar jurisprudência. Agora você tem tudo na palma da mão. Então, essa é uma facilidade no mercado de trabalho que nós não tínhamos, né? A gente tinha que investir muito em livro e, de certa forma, no começo é difícil. Hoje você tem tudo aqui. Então, eu acho que o primeiro desafio sai para o mercado de trabalho, pegue os seus colegas de faculdade, faça parcerias.
Eu, por exemplo, nunca fiz criminal, mas eu tinha o meu parceiro que fazia criminal, a gente trocava essas parcerias, isso é muito importante. Pô, e aí, maestro, você pega, vamos fazer 50-50? Vamos fazer 50-50, vamos ou o que der para ser, mas alinha tudo isso e não nega. Não nega, você não vai conseguir fazer tudo, mas você pega pessoas competentes da área previdenciária. Ah, não faço previdenciário, mas não negue. Faça isso. E é uma questão, o retorno vem. O retorno vem. Fazendo uma coisa certa, se dedicando, estudando, dando a informação adequada para o cliente, atendendo o cliente com aquele olhar humanizado que tem que ter mesmo. A gente tem que ir para a linha de produção pela quantidade, mas com muita qualidade. Eu acho que essa é a dica que eu dou. Que é a dica arroz com feijão, viu, maestro? Não tem muito o que inventar a roda. É ter também um pouco de paciência para você conseguir galgar o sucesso disso. Eu contratei agora há pouco tempo, aqui da Faculdade de Direito de São Bernardo, o estagiário. E a primeira coisa que eu perguntei para ele é: você está com muita pressa de ganhar dinheiro? Porque realmente, fazendo uma analogia ao início da profissão, o estagiário é a mesma coisa. É óbvio que tem uma ajuda de custo, é óbvio, isso tem que ter. Mas é óbvio que não é o que você espera. De repente, se você trabalhar como vendedor, você vai ganhar muito mais dinheiro. Mas você está com tempo, porque é uma troca, né? Você aprende, eu te ensino. Então, é isso que eu digo. Você está com tempo de esperar para que você venha mesmo a degrau por degrau conseguir amealhar, ter esse retorno que você vai ter. É isso que é a questão. Então, eu acho que tudo também tem o seu tempo. Você tem que ter esse tempo para você conseguir dar tempo ao tempo para os seus processos começarem a retornar. Você está entrando com uma ação trabalhista hoje pelo reclamante, é óbvio que você... qual a chance de você fazer um acordo em um mês? Acontece, mas não é o normal. Às vezes você tem que vir a sentença, transitar em julgado. Então, você precisa dar aquele um aninho. Você precisa conseguir ter esse tempo para ter o retorno. E o que eu vejo hoje é que nós estamos vivendo um momento muito imediatista, maestro. Que as pessoas já querem realmente... Não, eu preciso do imediatismo, eu preciso agora. E não é assim que funciona. Mas toda carreira é assim, gente. Qualquer área que você vá, você não tem um cirurgião plástico de sucesso e ele começando o sucesso no primeiro dia de CRM ou de inscrição na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tudo é o seu tempo. E a vantagem também de você começar com esse leque de oportunidades e abraçando todas elas, acaba sendo você poder escolher melhor a área, né? Com certeza. Porque, às vezes, na faculdade, o aluno cria uma ideia positiva ou negativa, enfim, sobre determinados ramos de atuação e, na prática, inverte. Não é bem Ele isso, se encontra, né? É isso aí. Criminal. Você quer mais do que criminal? Sem dúvida. Não tem um estudante que não goste de criminal e fala, vou ser criminalista. Na prática, eu nem fiz estágio, né? Porque no meu estágio eu já sabia o que eu ia ser. No meu estágio. Então, o estágio, para mim, maestro, foi um divisor de águas. O meu primeiro ano foi meio chatinho, o segundo ano foi meio chatinho, o terceiro ano, quando eu fiz estágio e aliei a prática, a teoria, aí eu comecei a amar a advocacia. Realmente foi... O start disso foi meu terceiro ano. Foi quando eu tinha certeza que eu seria advogado. Foi no terceiro ano. Até o segundo ano eu não tinha nem certeza que eu ia terminar a faculdade. Vou ser sincero pra você. Tive essa conversa com meu pai, inclusive. Falei, pai, acho que não vai dar pra mim. Falei isso pro meu pai. E meu pai, com muita calma, como deve ser um pai, Sim. ele falou, você já tá indo pro terceiro ano, termina, fica com o título de bacharel de ciência jurídica, calma. Ele trouxe uma tranquilidade que um garoto de 19, 20 anos queria ouvir. Comecei a fazer o estágio e me apaixonei pelo direito. Então, e realmente... Com a tua deixa aqui da parte criminal que a gente está citando de exemplo, foi quando eu tinha certeza. Falei, não, criminal é muito legal na teoria, mas na prática eu não quero, não. E há casos que são... O inverso, exatamente. O inverso. A pessoa sai da faculdade com a ideia de que não gostaria de atuar na área criminal, começa a atuar e se encanta e se transforma num grande advogado criminalista. Advogado, né? Do júri, muitas né? vezes um grande tribuno, né? Sim. É isso. A experiência é muito importante. Queria falar um pouco de ética. E a ética nisso tudo? A partir de que momento você entende que o estudante de direito tem que se antenar nas questões do Tribunal de Ética? Para além do exame de ordem, para a vida, para a formação, o que você poderia nos dizer?
Na teoria eu falo que é a partir do primeiro ano, mas na prática, no momento em que você começa a estagiar, com toda certeza. Porque a ética, ela tem lá a capitulação, não vou lembrar o inciso, mas um dos incisos do artigo 34, que ela fala do estagiário. Ela fala do que é o estudante de direito. Então, são as mesmas infrações que o advogado pode sofrer, o estagiário também pode. Hoje menos, porque a gente fala de carga e descarga de autos, fisicamente não existe mais, ainda existe, mas antigamente acontecia muito. E a pena para retenção de autos ela é muito severa. Eu acho até que o legislador errou. Ela é muito severa. Porque ela já parte de uma pena muito alta. E isso acontecia com frequência, com estagiários que iam fazer a carga e não dava a descarga, porque ele entrega para o advogado titular do escritório. Estou dando um exemplo, tá? Então, realmente, eu acho que muito importante a ética já começar a estar ao lado mesmo da graduação, principalmente, no mínimo, pensando no exame da ordem, porque são 8 pontos valiosíssimos. No meu tempo, no nosso tempo, eram 10. Isso, é verdade. Né? Agora cai para 8. Mas valiosíssimos, que você não pode deixar de perder esses 8 pontos. Perder 8 pontos. E na vida profissional pode dar um grande, total. Eu diria, salto positivo se o advogado consegue compreender todas as regras éticas, não é verdade? Sem a revolta, né? Porque às vezes, eu até falo, o Tribunal de Ética e Disciplina, eu sou muito fã do Tribunal de Ética e Disciplina, você sabe que eu presidi aí no 2019, mas porque ele não é o punitivo, pessoal, ele é mesmo o caráter pedagógico. A intenção da Ordem dos Advogados do Brasil não é punir, é que aquele advogado não cometa esse erro. Então, é o pedagógico mesmo, porque eu como advogado, você como advogado, é muito injusto. O nosso escritório, o escritório porta do lado do nosso escritório, está todo dia cometendo uma infração, seja na captação indevida, captação ilegal, seja na propaganda, que foge totalmente dos controles, e você criteriosamente atendendo o estatuto da advocacia, o código de ética e disciplina, o provimento, e o teu vizinho de porta tá naquele esculacho da regra, e você fala, poxa, mas o que eu ganho com isso? Né? O que a advocacia ganha com isso? Porque realmente a advocacia ela precisa ter um critério. A gente sempre escuta na sala de aula mesmo aqueles comparativos do direito americano com o brasileiro, onde você está andando. Eu já andei muito nas estradas lá entre Miami e Orlando, aquelas placas, comece a viver, divorcie-se. Pô, apelativo pra caramba, mas muito exagerado. Apelativo, a vida do cara estando tudo certo, com o advogado lá do lado, né? Tudo. Absurdo. Isso jamais a gente vai ver aqui. E o advogado fala, poxa, por que o Brasil não é assim? E, claro, aí já daria um outro podcast, tá? Mas a OAB só faz isso para justamente resguardar o interesse dos advogados. Porque senão, aqueles advogados com aquelas grandes bancas, eles teriam muito mais poder econômico para estar investindo numa revista, numa página, num horário nobre da televisão, para falar do seu escritório de advocacia, coisa que nós, advogados normais, né, advogados de bancas pequenas, a gente não conseguiria. E tem um detalhe importante aqui, não sei se você concorda, até enquanto você falava eu externei aqui, um absurdo, né? A advocacia, ela cuida de vidas, né? Então, o que vem em primeiro lugar é o cliente, é o problema dele, é a vida dele, é um ser humano. Você não pode querer mercantilizar a vida. Por exemplo, passe a viver, divorcie-se. Mas qual o custo familiar, o custo pessoal disso? Sim. Você vai incentivar, às vezes, uma pessoa que está num momento de fraqueza espiritual. Exato. Né? Não que o divórcio seja ruim, não é isso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas você é muito subjetivo. E você incentivar colocando preço nisso, me parece. Eu entendo, com todo respeito a quem entende de modo diverso, que nós estamos no caminho correto aqui no Brasil. Eu sou um defensor. Poxa, o apelativo é vender um carro. É isso. Você apela, entre no melhor carro do mundo. Tem uma marca que faz isso. É o melhor carro do planeta. Pô, mas você não pode falar isso da advocacia. E outra coisa, nós somos atividade meio. Nós não somos atividade fim. A gente não pode falar uma coisa que a gente não pode prometer. Porque não depende da gente. A caneta não é nossa. Eu tive decisões idênticas. Eu tive 2 processos idênticos em varas diferentes com decisões totalmente antagônicas. Então, como explicar isso para o meu cliente? E pior, que era o mesmo cliente. E o pior, como é que você vai defender que depois do resultado ele terá felicidade? Não, aí piorou.
Até porque... Não cabe a nós. Aí não dá mesmo, né, gente? Porque a nossa parte vai até a sentença. Então, exato. Você está vendo como isso daria uma boa conversa? Sim. Isso daria uma boa conversa, porque realmente eu sempre falo isso. E digo, a advocacia é uma atividade meio. Graças a Deus, a gente não tem relação de consumo, nós não estamos no Código de Defesa do Consumidor. É Código Civil a nossa relação com o cliente. Então, a ética é muito importante. Com certeza a ética, na minha vida, foi um divisor de águas. Na minha vida. Sim. No momento em que eu fui para a ética, que eu comecei como relator do tribunal, isso com 7, 8 anos de profissão, mudou a minha vida com relação é apaixonante você ler o estatuto, você vê todos os detalhes né? do nosso estatuto da advocacia. Você de casa verificando isso, dá muito orgulho. Muito orgulho, sério mesmo. Porque a gente saber que a gente tem uma lei federal que classes tão importantes quanto a nós, como a medicina, o médico, o engenheiro, o corretor, o contador, eles não têm. É um compilado de normas que foram feitas por eles próprios. Nós passamos pelas duas casas. Então, isso mostra o que a advocacia representa no nosso país, no Estado democrático de direito e no mundo aí. E, no final das contas, é a profissão mais linda do mundo, né? Eu acho que as profissões do direito são as mais belas do mundo e, com todo respeito, outras tão belas quanto, mas para nós, sob o nosso olhar, né, ganha um brilho diferenciado e para a sociedade é algo indispensável. Sem o direito, não existe sociedade organizada. Sem dúvida. E sem advogado, não existe defesa, não existe Estado democrático de direito. Né? Parece até aquelas... A OAB, muitos anos atrás, soltou aqueles adesivinhos. Sim, né? advogado não há justiça. Consulte sempre o advogado. Você tinha no carro? Eu não tinha no carro ainda, porque quando isso pegou a moda, eu era estudante ainda. Mas eu vou te confessar que eu tinha. Você teve? Mas eu teria. Tinha. É orgulho Sim. mesmo. Você sabe que no começo, antes de me tornar presidente, eu tinha um pouco de vergonha, às vezes, de ir para os lugares escrito advocacia, aquelas camisetas, né? Sempre com algum... E como presidente, a gente vai recebendo tanta camiseta, seja no Congresso da Jovem, seja no Congresso Regional, no Estadual, na ASP. E a gente vai começando a ter as camisetas e eu comecei a usar. Para mim é como se fosse um manto sagrado do tricolor, viu, Maísta? Agora eu vou entrar essa dividida. Eu vou entrar nessa dividida agora com o pessoal. Mas para mim é como se fosse um time de futebol mesmo. A gente veste essa camisa literalmente. Então, eu sou muito suspeito para falar. E digo, viu, não é fácil. Não é fácil. Todo dia a gente mata um leão. Mas o que é fácil? O que é fácil não tem graça. Não existe nada fácil, Maísta. Acho que essa que é a questão. Nada vem fácil. Então eu digo, para quem ainda tá... Para quem já tá aí na trincheira, força e conte sempre com a OAB, viu? Sim, e muito estudo. Muito estudo, muita reciclagem, né? Acompanhar a jurisprudência de perto. Total, é muito importante. Isso é uma coisa que eu faço sempre, tá? Sempre eu faço trabalhista, mas faço mais civil. Sempre tô nos sites do STJ, sempre tô navegando nas jurisprudências do STJ, nos temas. No Tribunal Paulista. O Tribunal Paulista é muito legal também. Porque eu tenho esse hábito, tá, Maístro? Eu estudo jurisprudência. Eu adoro fazer isso. Eu pego um tema, a primeira coisa que eu vou fazer, para começar a abrir minha mente, além de ir para a doutrina, eu dou uma estudada na jurisprudência. Porque é muito fácil de você ter acesso, acabamos de falar, hoje em né? dia, com a tecnologia, né? E você já vê mais ou menos qual que é o caminho do tribunal para você já começar a ter essa formatação do que você vai estar explorando. Então... estudo, é leitura, mas é gostoso. Eu falo isso também na entrega de carteira, tá? Quando você estuda para ganhar o dinheiro, é mais gostoso do que para estudar. Vocês vão ver que também já é uma outra pegada. E para ajudar pessoas, né? Porque o estudo teórico, abstrato, ele é sobre temas, muito importante. É diferente. Mas é diferente. É diferente. Quando você vai se debruçar sobre os compêndios, sobre a jurisprudência, para resolver o problema na vida de uma pessoa que confiou em você, porque teria tantos profissionais para contratar, escolheu você. É diferente. É diferente. É outro, é gratificante. É gratificante, é outro peso também. Você tem aquele peso, estudar por estudar é uma coisa, né? Estudar para essa finalidade. Então é uma coisa grandiosa, ela é muito séria, por isso que isso tem que estar muito aliado à ética.
Isso tem que estar muito aliado a você que está começando no mercado de trabalho, as promessas. Nunca prometa. Até o que fazer, isso aqui é ganho. Quando eu estou atendendo, começo a ouvir o cliente falar, isso aqui é ganho. De cada 10 eu ganho uns 10. Mas eu nunca falo, doutor, qual que é a chance? 50%. Nunca fale em causa ganha, nunca fale. Parece que é lei de Murphy. Quando você fala, você toma um pontapé, E cria expectativas, às vezes... desnecessária. E que podem não se confirmar. Você puxa essa responsabilidade desnecessariamente, tá? pode, Porque realmente. eu deixo muito claro que a advocacia é meio. Muito claro para o cliente. É isso aí. Meu presidente, tenho 2 perguntas finais. Bora. Né? Nosso tempo a rigor já passou. Já passou, eu acredito que já. Mas, meu amigo, o papo tá tão bom aqui... Eu faço questão, não posso deixar você ir embora sem responder essas 2 questões. Vamos lá? Bora. Primeiro, jovem advocacia. A importância da jovem advocacia na OAB, né? E as possibilidades de desenvolvimento dos advogados participando, se aproximando da comissão. Né? Essa é uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta, sobre a vivência na OAB. Né? O que a OAB oferece para o jovem advogado. Perfeito. E que atrai, né, oportunidades. Eu gostaria de te ouvir sobre essas 2 questões. Primeiro a jovem, depois a OAB como um todo. A OAB, ela é jovem, tá? A jovem advocacia é a OAB, porque eu vou falar por São Bernardo. São Bernardo é uma das maiores subseções do estado de São Paulo. Somos 8 mil inscritos e entregamos no triênio passado, 22, 24, né? Estamos 22, 24, 1.500 carteiras. 1.500 carteiras. Ou seja, em 3 anos, nós entregamos 1.500 carteiras no universo de 8 mil. Ou seja, é muito advogado. Então, vamos voltar, porque 3 anos, 6, eu considero ainda jovem advogado. Então, vamos voltar 2 mandatos. Então, para você ver esse número. Então, a advocacia, ela é majoritariamente... não digo majoritariamente, mas ela já está no meio a meio de advocacia jovem ser pelo menos a metade aí do mercado de trabalho. E São Bernardo você espelha as outras. Isso aí vai tudo na mesma linha. Então, quer dizer... mas por que isso, Bertão? É porque o advogado com mais tempo de advocacia, ele vai tirando o pé, ele vai cancelando a sua própria inscrição. Então, querendo ou não, quem tem que estar na casa é a jovem advocacia. Obrigatoriamente tem que estar na casa. Então, eu acho que a OAB ela se preparou muito para isso. Agora falando de âmbito nacional, mas vamos falar da nossa, do estado de São Paulo, que a seccional é a maior do Brasil. Então, nós somos superlativos em muita coisa. E muito com mérito da gestão passada, da OAB São Paulo, da OAB São Bernardo, das subseções no triênio passado, de trazer mesmo esse protagonismo para o jovem advogado através dos seus congressos estaduais. É muito legal, se vocês seguirem a página ou da OAB São Bernardo e da OAB São Paulo, vocês vão ver que tem... Não sei, mas acho que a cada bimestre ou trimestre, um congresso estadual da jovem, custo zero. Então, tivemos aqui em São Bernardo, que foi o estadual, a questão de 2 anos atrás. Esse ano nós vamos ter no Guarujá daqui a pouco. A gente faz caravanas. Muita gente boa falando de direito, muita gente atrelada àquela qualidade do professor, da docência, mas também com a prática. E com uma outra pegada que a OAB conseguiu se transformar naquela coisa muito protocolar. Ela conseguiu dar essa mudada para o jovem também se sentir mais inserido e não ficar com aquela coisa cansativa de falar, eu não aguento mais aquela saudação, aquela coisa chata. Uma comunicação mais dinâmica, mais direta. Eu acho que a OAB, acreditem, venham participar. Vocês vão ver que mudou muita coisa. Claro, formalismo, somos advogados, mas mudou muita coisa e o jovem ele está inserido no universo OAB. Além da rede de network, né? A rede de network, porque aí vem de falar. O meu crescimento, maestro, quando eu comecei, muito mérito do meu presidente que me entregou a carteira, que me pegou no braço e falou assim, vem, eu morrendo de vergonha e tal. Eu falei, pô, não vou. Nunca mais saí. Nunca mais saí. Foi quando eu atendi carente, foi quando eu fiz muita coisa de troca de ideias, de dúvidas que eu tirava, porque é onde você vai encontrar profissionais das mais variadas áreas. Se você for agora, nesse minuto, lá na OAB, horário comercial, quem estiver assistindo, você vai ver que você vai encontrar advogados das mais diversas áreas para você trocar uma ideia. E a ideia vem. É igual falar de política. Ou é igual de falar de futebol. A conversa vai fluindo. Não tem fim. Porque é a nossa realidade. É a nossa realidade, é o nosso desafio. Então, até talvez as nossas dores. Sim. Então, eu acho isso. Eu acho não, eu tenho certeza.
O jovem advogado tem que estar inserido na OAB. O estudante também, tá? O estudante já tem que começar para você entender. Eu mesmo, eu só fui entender o universo OAB quando eu fui pegar minha definitiva. E hoje eu já vejo a diferença de quando eu tenho um estagiário na casa e quando ele recebe a carteira, ele já está voando. Ele já está voando. Então, voando mesmo, no sentido de você já saber o que vai fazer, o que esperar da tua entidade de classe. Com confiança. Com confiança, isso para o advogado faz toda a diferença. Acho que para qualquer área de trabalho, mas para o advogado mais do que nunca. Porque a comunicação, a oratória, o modo de você falar, o modo de você conseguir se comunicar com as pessoas, sobretudo com o seu cliente, isso é muito importante. E essa é uma tarimba que você vai adquirindo na prática, na conversa com outros advogados que você se espelha. Então é muito importante você estar próximo da sua faculdade quando você sai, porque é lógico, essa é a sua relação. É onde você vai fazer sua pós, onde você vai fazer o mestrado. A prova disso é aqui a Direito São Bernardo. Mas existe muito mais, existe um mundo de oportunidades dentro da OAB. E, inclusive, para além dos congressos, as palestras, muitas palestras gratuitas. 90% de São Bernardo são gratuitas, mas gratuitas e de temas absolutamente relevantes para a prática, né? Então dá para o jovem advogado se capacitar, às vezes, mesmo nos momentos em que ele não tenha condições de aportes, né? Total. 90% não é só São Bernardo, isso não é mérito de São Bernardo, isso é mérito de todas as OABs. Quem está assistindo que é de Diadema, quem é de Carapicuíba, é mérito das OABs. Tem muito curso gratuito. Fizemos um congresso de processo civil, para não falar que foi gratuito, custou R$30, que era o preço do café, para você também ter um café. O dia inteiro de congresso. Mas, gente, palestrante que eu sou da área, eu fiquei fascinado pelo que teve lá. E detalhe, usando ainda, se você for usar a ESA, a Escola Superior de Advocacia, você ainda tem a anuidade de volta. Então, a anuidade que você pagou, R$900, parcelado ou não, mas pagou R$900, você tem um crédito de R$900 para você utilizar lá. Então, geralmente, você vai fazer um curso pela ESA pago, e via de regra pela ESA é pago, diferente das palestras que você acabou de falar, de se referir, mas custou R$160, você tem aqueles 900 ainda para utilizar, você joga lá no site, aí você vai reduzir o seu crédito de 900 para menos 160. E você não fala em dinheiro. Então, é uma forma de você também utilizar. Quem não sabe, nossa farmácia, nosso consultório odontológico, São Bernardo tem um belo consultório odontológico, a custo que, se você for consultar, é imbatível. Então, tem muita coisa boa para o jovem advogado estar participando no dia a dia. 80 comissões temáticas. Comissão do acadêmico também existe. Os nossos alunos podem se aproximar Felipe, também. Adai, presidente, respectivamente, presidente e vice-presidente. Vamos fazer a semana jurídica, né? Todo ano temos, né? Vamos passar um dia aqui na Direito de São Bernardo e nas outras 5 faculdades. E também é uma forma de trazer os acadêmicos aqui para conhecer a Direito de São Bernardo. Muitos querem vir, muitos querem conhecer. Isso é muito legal. E uma referência. É uma troca, é uma referência. Afinal, a Direito de São Bernardo é uma das faculdades mais importantes do país. Então, todo mundo quer estar inserido nessa faculdade e também conhecendo, porque é uma das poucas faculdades que tem a pós e o mestrado. Da região, o mestrado é a única. Se me corrija se eu estiver enganado, não sei. Nós temos... eu não sabia, eu nem sabia, mas querendo ou não, é uma faculdade com tradição e uma faculdade de referência nacional. Então, mestrado acadêmico só nós. Então, e acadêmica é muito importante, viu? Muito importante, é uma comissão muito importante mesmo. Tivemos um evento gratuito, foi um sábado cedo, a pedido dos acadêmicos, fizemos uma enquete, que dentre os palestrantes tivemos um CEO da Volkswagen, advogado, arrastava português, mas alemão, né? Ele é alemão, fala muito bem o português, e ele veio trazer exatamente o início da carreira dele. Ele é advogado, as diferenças da advocacia lá na Alemanha e aqui no Brasil, principalmente sobre o olhar de uma multinacional como a nossa, como a Volkswagen do Brasil, e também uma advogada criminalista que conseguiu também fazer um bate-papo, inclusive fazendo um link com a ética. Foi muito legal. Então, ou seja, acadêmico já voando, porque ouvindo um CEO da Volkswagen de uma advogada criminalista, os desafios das profissões sobre os seus olhares, né, de sua atuação. Então, para você ver, a pessoa que vai nessa pegada, maestro, ele já está diferente. Porque você sai totalmente do feijão com arroz, de doutrina e tal, para você ir no olhar
de pessoas que estão voando no mercado de trabalho e que está te falando pura prática. Só que sem um processualismo exagerado, porque a gente tinha pessoas de primeiro ano e de quinto ou 10º semestre. Mas todos possam entender. Comunicação que você consiga entender e você consiga ficar fascinado. E vou te falar, a gente abre perguntas e respostas, né? As melhores perguntas vieram da turma de primeiro e segundo ano. E muito legal, linkando a ética. Falando, mas isso eticamente pode? Mas coisas legais. Olha isso, eu no meu segundo ano jamais faria uma pergunta dessa, meu. Isso prova que o estudo teórico ele é indispensável, porque sem ele você na prática caminha como se estivesse andando num corredor escuro. Você não sabe o que vai acontecer. Mas se você não conseguir compreender a aplicação prática que a teoria traz, ela também perde o sentido. Total. Né? Então essa junção que a gente tem com boas aulas, bons estudos, a partir da doutrina, da jurisprudência, de todas as fontes outras do direito, a partir, em especial, das salas de aula, das instituições, com a experiência que o estágio fornece e a vivência que frequentar a OAB, participar das comissões oferece também, pode trazer a você. Olha que coisa interessante que nós extraímos das lições do nosso presidente. A formação ideal para que você consiga entrar no mercado de trabalho potente, com essa confiança toda que foi falada. Luiz, eu queria te pedir uma última coisa. Bora. Deixasse aos nossos amigos e amigas o endereço da OAB, Boa. os contatos, como que eles podem se aproximar para conhecer um pouco melhor a casa, conhecer um pouco melhor a nossa casa da advocacia, né? E fechando aqui com uma fala, que eu acho que é importante colocar antes da sua resposta, que é a seguinte: nós não competimos, advogados não concorrem, nós somos unidos pela advocacia. E isso é muito bacana. Frequentar a OAB, a Casa do Advogado, os eventos da Ordem dos Advogados do Brasil, e são eventos da sessional, são eventos da subseção, há eventos e produtos até nacionais. Né? Você frequentar, conhecer por dentro o que oferece para nós advogados a Ordem dos Advogados do Brasil, mostra isso, que nós somos não concorrentes. O que mostra que a advocacia não é mercantilizada e nem tem como ser. Né? Nós trabalhamos a bem da construção de uma sociedade melhor, a bem da construção de vidas ou de reconstrução de vidas dignas, devolver às pessoas o respeito ao direito delas, à cidadania delas. A Casa da Advocacia também é chamada de Casa da Cidadania. Cidadania. Né? Mais então, do que nunca está sendo utilizado esse nome. É isso. E por isso é muito importante que você que mira, que pensa na advocacia, ou mesmo que não pense, você como cidadão, conheça a OAB, conheça a Casa do Advogado da Cidadania. Então eu quero te pedir para a gente encerrar com esse convite da tua parte, com as informações que ninguém melhor do que você pode dar, meu amigo. Não, intimar, né? Não é nem convidar, é intimar você, advogado, acadêmico. Eu não tenho carteira de estágio. Não tem problema. Não tem problema. A gente não faz distinção alguma se tem carteira de estágio ou não tem. Você vai ter a casa do mesmo jeito. Estamos na rua 23 de maio, número 215. Aqui bem pertinho da Direito de São Bernardo, quase no mesmo bairro. E nossa casa funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Obviamente, quando tem palestras, a gente vai até o final da palestra, geralmente até as 22 horas. E venham conhecer o nosso espaço. A gente está prestes a inaugurar o prédio em frente ao fórum, na mesma rua, 23 de maio, não me pergunte o número, mas é em frente ao fórum estadual mesmo, que é o Fórum Civil e Criminal. E é isso, é importante mesmo estar lá para conhecer. Eu, via de regra, fico na casa, pelo menos de quarta e sexta-feira eu estou por lá, se não for o dia todo, meio período. Sempre disponibilizo o meu telefone, o meu contato lá na recepção, o meu celular, o meu pessoal mesmo. Temos a diretoria, temos as comissões temáticas, presidentes, vice-presidentes, membros, coordenadores de grupos de estudos. Então, apareçam lá, venham conhecer, falam, eu quero conhecer a casa pelo Bertanha. Você não sabe o prazer que vai me dar levar o pessoal, levar vocês para conhecer a casa. Eu já conheço, mas queria tomar um café com o presidente. Pô, melhor ainda, vem tomar um café com o presidente. É legal mesmo, é importante demais você se sentir... mas provavelmente eu sou um estudante, mas provavelmente eu moro em Santo André, eu vou me inscrever em Santo André. Não tem problema. Você é estudante da Direito de São Bernardo, vem conhecer. Hoje a tua casa é a OAB São Bernardo e sempre será.
mesmo estando escrito em outra subseção. Porque a mesma rivalidade, viu, Maestro, que não tem entre os advogados, e, gente, não tem. A princípio parece, quando você é estudante, fala, não, mas não é possível. Não tem. O advogado que não entende isso também tá atrasado no mercado de trabalho. Às vezes a gente pega um desses, mas é raro. É uma união mesmo e a gente precisa estar muito unido. Porque é desafiador ser advogado. Então, a gente precisa dessa união, a gente precisa dessa troca de ideias. E as subseções também são muito unidas. O ABCD-MRR, falando um pouquinho disso, somos 25 mil advogados no ABC. E as nossas gestões são muito próximas, muito parecidas. Temos grupos, temos colégio de presidentes, onde a gente tem pautas muito comuns com relação à advocacia do ABC. E então isso é para vocês entenderem mesmo, para quem ainda não entendeu, que a advocacia, as subseções, elas todas estão na mesma vertente, o caminho único de subir mesmo. É isso aí, meu parceiro. Olha, muito obrigado, presidente. Eu não tenho como te agradecer. Eu que agradeço. Pela parceiro do parceiro, você é um parceirão de OAB, viu? Você e tantos professores queridos aqui, advogados, professores da Direito de São Bernardo. Saudar a Priscila Simonato também, nossa diretora, pela oportunidade que está dando e também, muito importante, por essa caminhada juntas aí entre a OAB e Direito de São Bernardo, como sempre foi, mas como será ainda mais. Eu acho que é isso, temos que extrair ao máximo. Né? Tudo que puder levar os nossos alunos, nossas alunas, a terem todas mesmo as oportunidades de aprender o que interessa ao exercício da profissão com ética, com respeito à dignidade humana, com respeito à cidadania, para que sejamos todos juntos defensores, da democracia, do Estado de Direito, daquilo que todos nós e os nossos antepassados, em especial, acabaram conquistando. Nós conquistamos, mantemos, mas os nossos antepassados merecem aqui referência pela luta por liberdade, pela possibilidade de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tudo isso tem a ver com direito, com advocacia. E tudo que for necessário para que se aprenda isso, para que se desenvolva isso, para que se propague essa mensagem, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo vai buscar, assim como a OAB, assim como todas as instituições democráticas brasileiras. Então, por isso, olha só, portas abertas na nossa faculdade, portas abertas na OAB São Bernardo, para que você tenha informações, se informe sempre. Né? Não só você que busca a carreira jurídica, qualquer um que esteja acompanhando o nosso podcast nesse momento, busque informações. Porque a partir do conhecimento, nós transformamos o mundo. E para a defesa de todas as questões importantes que surgirem, a advocacia sempre estará pronta e presente. Né? Certo, meu presidente? Perfeito. Bora lá. Um grande abraço a você e que a gente possa se encontrar bem no próximo episódio. Até mais.